Ô, gente, que quebra-pau que foi esse lá na comissão onde ouviu a Marina Silva? O bicho pegou e eu vou colocar aqui pra você. Claro, a Marina Silva, ela é do Acre, mas ela é conhecida como uma pessoa muito arrogante. Outras pessoas já comentaram isso na web, com vídeos, quando ela vai a algum seminário, algum congresso. Ela trata as pessoas sempre medindo a régua para baixo, fazendo aquela diferença. O que eu vou colocar para você aqui é algo que a Marina Silva precisou escutar. E não na pessoa física da Marina Silva, mas como uma ministra de Estado. Ela precisou escutar, na verdade, o que estava sendo ali. Sabe por quê? Porque ela está na condição de empregada do povo. E aí o Lula, esses dias atrás, falou que o IBAMA trabalhava contra o governo. Ué, mas o IBAMA recebe orientações direto da Marina Silva. Aliás, o Lula tem falado tanta coisa, mas o que você vai ver aqui agora é um espetáculo, mais uma vez, no Congresso Nacional do quebra-pau. Por isso eu vou pedir para você dar o like, para você compartilhar e para você deixar o comentário aí do que é que você achou dessa brincadeira deles, tá bom? Ó, a empresa RPN está numa condição especial, vou falar para você em 30 segundos. 0800 355 3000 é o número para você ligar ou chamar no WhatsApp para você comprar os produtos da empresa RPN. Por exemplo, os homens no Brasil inteiro estão comprando o Cavalo Negro. É um produto licenciado pela Anvisa, 100% natural, não tem contraindicação nem efeito colateral, para você ter virilidade, potência, acordar de manhã com disposição. Quando você tomar esse produto aqui, uns 10 dias para frente, você vai notar algo totalmente diferente quando você estiver naquele momento importante com a sua esposa. Não precisa de Viagra nem de Tadalafila. Este é o produto que hoje está dominando o Brasil de forma natural, porque Viagra e Tadalafila dá palpitação. Este produto aqui tem revolucionado os homens. Eu aproveito para alertar você, homem, que no Brasil, lamentavelmente, morrem mais de 40 homens por dia vítima de câncer de próstata. Você tem mais de 40 anos, você precisa cuidar de você. Este é o produto, ó, licopeno e o óleo da semente de abóbora. Ele chama Herbal Pro Mais. É para os homens, tá? Para as mulheres, um produto semelhante para aquele momento íntimo com o homem, para dar um fogo a mais, é o Lib Mais. Floral de Bar, Lib Mais. Liga aqui, 0800 355 3000. Garanta o seu, chama no WhatsApp que você vai ter uma condição especial, tá bom? O primeiro vídeo que eu vou colocar, emblemático, é do Gustavo Gayer. Olha isso daqui, Brasil. A Amazônia está sendo destruída, batendo recorde de desmatamento, recorde de queimada, ministra. E onde estão os lacradores da Globosfera fazendo a musiquinha? Será que eles não estão fazendo? Eu convoco aqui os meus colegas da direita que realmente se preocupam com o meio ambiente, para a gente poder fazer, nesse momento, um salve Amazônia! Salve Amazônia! Acabou o tempo. Obrigado, presidente. Acabou o tempo. Tem nem vergonha. Com a palavra, deputado Zé Trovão. Da minha Aí quebrou o pau aqui, mas tem um outro vídeo emblemático desse aqui, ó. O Evair Vieira. O Evair Vieira já tinha entrado com ela numa condição passada de falar com ela que ela era adestrada. A Marina Silva da outra vez ficou louca. E não é que o deputado novamente falou isso pra Marina? Olha esse quebra-pau. E a origem disso? Eu fiz isso com a outra ministra e ela também não conseguiu entender disso. Até porque, volto a repetir a palavra, esse adestramento ele foi tão bem feito ao longo dos últimos 40 ou 50 anos, que é algo assim que realmente tem que ser pensado como que eles conseguiram embutir isso na cabeça das pessoas. A ministra se apresenta a todo instante como a pessoa do enfrentamento, como a dona de todas as verdades. E ela se posiciona na outra tese que sempre faz o inimigo viver além da sua experiência. Percebe como que ela sai da reflexão, como que ela sai do debate, volta na primeira vírgula e já implanta a sua tese. Usa uma outra coisa também importante, ela mantém a pressão o tempo todo. Você vê que o tempo todo ela está acusando, ela está denunciando, ela não consegue fazer uma lógica do raciocínio construtiva, portanto ela fica pressão o tempo todo. Ela usa uma tática do ridículo. Percebe como que ela auto se protege, o que não é do campo dela, tudo é ridículo. Tudo é do outro lado para lá. Ela também faz uma coisa também importante no seu comportamento de ser, é uma tática, não tem, isso daqui não tem, que é da ameaça.
A senhora o tempo todo se comporta ameaçando, acusando. Mas isso não é essa ministra, não. Eu ouvi o seu discurso, as suas falas, ainda como candidata, enfim, quando estava lá no Actos, mas o modo operante da ministra não é algo isolado, isso não é dela, isso não é de um pequeno grupo, isso é uma conspiração global. Esse modo da ministra, a estratégia dela, é a mesma que as Farc colombianas usam, é a mesma que o movimento revolucionário da América Central usa. É a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam. Isso me deixa até aliviado, porque um dia eu fiz uma citação aqui comparando com o câncer. E eu pedi desculpa depois, porque o câncer muitas vezes tem cura. E esse viés ideológico que foi construído nesse movimento conspiratório, ele tem se mostrado extremamente aplicado nesse momento. Porque se não conhece por que tudo isso acontece, isso não se sustenta. E aí vem a ministra, né, com o seu ministério, que a senhora sempre se apresenta como a grande guardiã e a fiscal do planeta. Esse desmatamento explodindo a taxas jamais vistas. E eu posso citar do Brasil que a senhora não conhece. Possivelmente a senhora, eu vejo muito pouca, a senhora tem ido muito ao exterior, inclusive acompanhado o Lula, a Janja, nesses fóruns internacionais, mas andado muito pouco pelo Brasil. A senhora recebe dados, números e fotos, mas a presença é extremamente importante. Nós queríamos ver a senhora andando nos estados, até para levar respostas e soluções, porque eu não vi a senhora fazer nenhum posicionamento, por exemplo, de análise de recuperação, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei se a senhora esteve lá, andou pela toda a bacia daqueles rios, esteve presencialmente vendo o que aconteceu do efeito climático e o que pode ser feito, porque tem muitas teses das regras ambientais que não se justificaram ali, que mostra que tem que ser revista porque mostrou que mesmo nas áreas que tinham as tais das regras aplicavam, a natureza veio e fez as. A senhora, além de não prestar atenção, está se mostrando deseducada e deselegante com o autor do requerimento. Pau quebrando. Saiu pela tangente nesse debate dessa estrada. Coincidentemente, 13 quilômetros de floresta destruída, é muito 13 na minha vida. A senhora saiu pela tangente jogando a responsabilidade no governador, que tem a responsabilidade de fazer isso por lá. A senhora naturalmente não foi para o debate, porque a senhora não interessa por esse debate. Mas e a 319? Uma estrada para a COP, a senhora está defendendo aí como a grande solução dos negócios dos problemas. E a 319, ministra? Embora não é a minha região onde eu moro, onde eu vivo, porque eu não fugi do meu estado, eu moro na região que eu nasci, eu estou perto de onde meu umbigo foi enterrado, eu não tenho vergonha do meu povo, diferente de outros personagens da vida pública brasileira. Eu pergunto se a senhora já conhece bem o estado do Amazonas. Se a senhora conhece a história dos brasileiros que foram para a região do Amazonas, especialmente para o município de Apuí. Se a senhora já esteve lá. Se a senhora conhece a história daquele povo há 40, 50 anos que está naquela região. E se a senhora tem conhecimento da forma arrogante, bruta, imoral, ilegal, o assédio que está sendo feito sobre famílias do Brasil inteiro, que foram para lá para construir a sua dignidade, a sua história, e hoje o IBAMA chega lá, como os donos da razão, destruindo máquinas, propriedades, apreensão de gados. Eu queria, possivelmente a senhora nunca foi lá, na região do Apuí. Se foi, eu não tenho conhecimento, não consegui achar registro disso. Queria, em nome de capixabas, de mineiros, de paranaenses, de catarinenses que estão naquela região, que a senhora fosse lá. Passasse uma semana lá. A senhora só tem dificuldades com o agronegócio, porque a senhora nunca trabalhou, a senhora nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Todo mundo sabe, o mundo sabe que a senhora tem um discurso alinhado com essas ONGs internacionais. E todo mundo que pensa de diferente é do mal. O Brasil da senhora deu errado, por isso que a senhora fugiu do seu estado. Por isso que a senhora é deputada federal eleita, deveria estar aqui, inclusive, defendendo o seu estado, e não o estado que a senhora conseguiu uma conspiração ideológica parceria, que é o estado de São Paulo.
O seu governo está mais preocupado com o elefante, lá de Sorocaba, do que efetivamente com os incêndios da Amazônia. Por isso que eu quero pedir à senhora só coerência, senhora ministra. Se a senhora fosse coerente, que não tem problema, reconheça os erros do seu governo, a fragilidade do seu governo. E realmente o IBAMA, sob a sua gestão, se transformou numa indústria de multa. Ministra, a palavra é sua. Muito obrigada, senhor Ah, presidente. vem, agora vem. Você sabe que hoje de manhã eu fiz uma longa oração. E eu pedi a Deus que me desse muita calma, muita tranquilidade, porque eu sabia que depois do que aconteceu na Câmara Alta desse país, aqueles que gostam de abrir a porteira para o negacionismo, para a destruição do meio ambiente, para o machismo, para o racismo. Eu sou um cliente fiel de Epidemic Sound há 7 anos. Vamos pular isso aqui rapidinho para você Uso continuar todos os assistindo projetos aqui agora do que vai nosso produto. pegar. Por favor, eu peço silêncio aqui, a ministra está falando, a palavra dela é direito dela. Depois do que aconteceu ali, as pessoas iam achar muito normal fazer o que está acontecendo aqui no nível piorado. Piorado. Mas acho que Deus me ouviu. E eu estou em paz. Eu estou em paz porque tem uma palavra que eu repito sempre, que eu aprendi com o apóstolo Paulo, pastor, que diz o seguinte: é preferível sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. E eu prefiro sofrer injustiças do que praticá-las. Porque quando você pratica uma injustiça, pode ter certeza que um dia a reparação virá. Virá. Quando você é injustiçado, a justiça virá. Então, isso é o que me conforta. E eu queria dizer, deputado, que eu não vou entrar aqui no debate com o senhor sobre análise de discurso. Eu estudei pessoas que fazem isso incomparavelmente melhor do que qualquer um de nós que esteja nessa sala. Quanto mais. Eu aprendi com um psicanalista chamado Lacan um pouquinho do que significa análise de discurso. Mas eu aprendi também com outro psicanalista chamado Ricardo Goldenberg, argentino, e foi em cima do que ele escreveu no livro chamado Psicanálise Política, mas ele também escreveu um outro livro bastante instigante, dizendo por que negar a psicanálise aos hipócritas. É muito interessante os livros do Ricardo Goldenberg. E ele diz uma coisa, que é o seguinte, eu já falei isso da outra vez aqui. Você não se revela naquilo que o outro diz de você. Você não se revela naquilo que você diz de si mesmo. Você se revela é quando você se refere ao outro. E Vossa Excelência se revelou. Para quem entende o que eu estou dizendo, sabe em que Vossa Excelência se revelou na análise de discurso que o senhor supostamente fez de mim. Quanto às questões que Vossa Excelência falou, nunca foi no município de Apuí. São mais de 5.000 municípios no nosso país. De fato, eu não andei em todos eles, mas andei em grande parte deles, até porque fui candidata à presidência da República por 3 vezes. E tive a oportunidade de conhecer bastante a Amazônia. Mas eu poderia perguntar, aqueles que me acusam
Quantos empregos geraram no município de Apuí? Eu acabo de fazer uma licitação, está ali o presidente do Serviço Florestal Brasileiro, em que, no município de Apuí, para manejo sustentável, feito de forma correta, com tecnologia, com carteira assinada, preservando a floresta, nós fizemos uma concessão florestal de mais de 400 mil hectares. A dona Marina Silva, repare que ela fala assim, ó, vocês que estão criticando, o que foi que vocês fizeram? Onde é que vocês empreenderam? Aí ela fala, eu criei. Dona Marina Silva, abaixa um pouquinho, dá uma diminuidinha, segura um pouco a onda. Sabe por quê? A senhora só criou porque está em posse da máquina pública. E aí, falar o que a senhora está falando aqui é muito fácil. Ela escutou umas verdades, não dá para colocar todo mundo, né? Zé Trovão, Gustavo Gayer, todo mundo foi para Marina Silva e ela ouviu de verdade o que precisa. O Brasil não precisa de Marina Silva no meio ambiente. As nossas matas, elas atingiram o maior índice de queimada de todos os tempos. E nós tínhamos até o Léo Lins, aquele fofoqueiro que tem na web, ele desceu o bambu, vou colocar aqui. Eu vou colocar para que você possa entender. Olha como a hipocrisia deles. E o Léo Lins foi até penalizado com isso. Quer ver? Deixa eu colocar para você aqui, porque ele desceu o bambu. É o Léo Dias, eu tô falando o nome errado, tá? Léo Dias, não é o humorista Léo Lins, é o humorista Léo Dias. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Ele foi, inclusive, penalizado por causa desse vídeo. É isso aqui, Marina, que vocês têm que entender. Artista se pronunciando. Nenhum artista tá se pronunciando. A Amazônia tá lá em chamas. Não. Mas ninguém. Mas tá todo mundo preocupado com o elefante de Sorocaba. Só porque o prefeito é de direita. E a verdade é essa. Não, a Cristiane Torloni. Amor, desculpa. O movimento que a gente viu durante o governo Bolsonaro, por causa das queimadas, foi algo absurdo. Toda a classe artística se uniu. O que a gente tá vendo na Amazônia hoje, o que eu via no passado em Sorocaba não, em Barretos, perto, eu não conseguia andar na estrada. Tamanho eram as chamas. É verdade. A gente parou no meio da estrada, mas ninguém fala nada. Porque a classe artística só se une. Cadê os artistas, dona Marina? Onde estão os artistas? Por que é que vocês estão ocultando? Não adianta, e toda vez que a senhora for no Congresso, nas comissões, a senhora vai escutar a verdade. Porque o povo cansou de vocês ficarem contando mentira. Essa é a grande realidade. E para combater a esquerda e o PT, não precisa inventar nada. Basta você falar a verdade, tá? Este número que está na tela é o número da empresa RPN, que você compra os melhores produtos para a tua saúde. Quando você for comprar um produto, tome muito cuidado com a relação de matéria-prima. Você tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Ó, nós temos vitamina C, D e Z para autoimunidade, nós temos a melatonina, bloqueador do hormônio DHT, para quem quer fazer o cabelo crescer, junto com Hair Elixir, melhor que tem no Brasil, taurina mais vida, o aminoácido mais utilizado nos Estados Unidos e na Europa para aumentar a imunidade e regenerar a célula, eliminar a gordura do fígado, fortalecer os ossos, tudo você encontra na RPN. Quer saber mais? Nós temos o nosso número, nós temos o nosso catálogo, para que você também possa ficar sabendo o que é que nós estamos vendendo para você, tá bom? 0800 355 3000. Eu volto aqui a qualquer momento.